a autoridade da sua igreja, mas está numa igreja que não acredita na Trindade. Então não é uma igreja, é uma seita. Meu Deus. Isso é perigoso, irmãos. Porque não crer na Trindade é perigoso demais, né? E o texto aqui mostra claro isso, a Trindade, ó. Versículo 10, né? Isso. Logo que saiu da água, quem saía da água? Jesus. Viu os céus se abrirem e o Espírito, que veio, no caso, Mateus falando, veio como uma pomba, tá? A descer sobre ele. E o que? No versículo 11? Ouviu uma voz do céu. Ouviu uma voz do céu. Então aqui você vê a Trindade. A voz do céu era o Pai, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e Jesus sendo batizado. Claríssimo, mostrando aqui a comprovação da Trindade, né? Nós não cremos em 3 deuses, irmãos. Nós cremos em um Deus só, um Deus Pai, que esse Deus ele se manifesta em 3 características diferentes. O Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Isso na nossa mente humana dá um nó. A gente fala, mas como é que pode? Deus é Deus, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. É a Trindade, é um Deus só que se manifesta em 3 características diferentes. Então aqui mostrando a presença dos 3 aqui, ok? Aí você vê, alguém lê aí o versículo 12 e o 13, no mesmo capítulo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Olha só, como ele é rápido, Marcos, como ele é objetivo. Em 2 versículos ele fala sobre a tentação de Jesus, né? Ao passo que lá em Mateus ele conta todos os fatos ocorridos ali, né? E nós vemos também a chamada, né, dos discípulos, dos primeiros discípulos, que vem seguido de muita ação, né? Então, lá no versículo 22, ó, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como sendo autoridade e não como os escribas, tá? Então, a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é rica demais, amados. E ela se torna rema. Tá? Quem sabe o que é rema? Revelação. Alguém já leu aqui um texto da Bíblia que você já tinha lido aquele texto várias vezes, né? Já tinha ouvido várias pregações, mas um dia de repente você ouviu uma pregação ou você lendo aquele texto, aquilo entrou no seu espírito com um entendimento, uma revelação que você fala, meu Deus, como é que eu nunca percebi isso nesse texto? Isso é um rema. É um rema de quem? De Deus na sua vida. Agora, para haver revelação, não estou dizendo revelamento, né, família? Né? Porque tem muito revelamento por aí, não é não, Denobia? Então, para haver uma revelação, para haver um rema, precisa ter o Logos. O que é o Logos? A palavra. Se eu não ter a palavra, se eu não conhecer a palavra, ela não vai remar na minha vida. Ela não vai revelar na minha vida. Então, é isso aí, Nayara. Para que essa palavra se revele no meu espírito, eu preciso ter a palavra, eu preciso ter o Logos. Senão não há rema. Olha como é importante conhecer a palavra. Porque se não conhecer a palavra, nunca vai ter rema na sua vida. A pessoa ela vai viver dependente da fé dos outros, de uma pregação, de uma oração. Por quê? Não houve um rema. Então, e é isso que eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, porque a palavra de Deus ela se torna um rema na minha vida. Tá? O que é um rema? Uma revelação. É aquela convicção que vem no seu espírito com uma autoridade e um entendimento que você fala, meu Deus, como é que eu não sabia desse negócio aqui? Olha que coisa linda isso aqui. Isso é um rema. Talvez Deus já tenha trazido muito rema da palavra na sua vida. E às vezes o que é rema para mim não é para você, às vezes o que é rema para você não é para mim, porque isso é do Espírito de Deus. Paulo nos diz em Romanos 8 que o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, esse testemunho do Espírito
é o rema, ele vai trazer a palavra logos escrita, revelada no seu espírito. E é isso que dá crescimento para a gente, irmão. É isso que nos faz firmes e fortes na presença do Senhor. Amém? Amém. Lá no versículo 40 e 41, no mesmo capítulo. Quem pode ler aí? Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Olha só, né? Nesse evangelho, nos evangelhos, você vai ver vários milagres de Cristo, né? Nesse aqui, há vários casos que Jesus ele toca nas pessoas, tá? Outros casos, Jesus ele é tocado, tá? Em outros casos, Jesus ele nem toca, ele fala ou ele dá uma ordem. Isso mostra pra gente, irmãos, no caso aqui desse leproso, né? Jesus tocou, tá? Porque para ele não há barreiras. Isso nos mostra a disposição. Quando há aquilo que a própria palavra diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Tá? Então, Deus, quando nós temos essa disposição para ser tocados por Deus, Deus ele pode tocar em você. E mostra que Cristo também não está atrelado a uma forma. A gente vê muito isso hoje nas igrejas, por aí, né? Hoje, começo de ano, tem muito isso. Olha, 12 semanas para 12 anos de vitória, 12 dias para 12 bênçãos, 7 semanas para 7 muralhas que caírem, né? Tudo isso pode vir sim sobre a nossa vida, é importante sim, mas nós não podemos atrelar Deus em uma forma, irmãos. Deus ele não está em uma forma, Deus é a forma. Amém? Então, por exemplo, olha, vamos ungir 300 mil litros de água e colocar dentro de um vidrinho para que as pessoas tomem e sejam abençoadas. Se fosse só isso, e as pessoas tomassem realmente, mas além de fazer isso, querem vender um vidrinho para a pessoa ser abençoada, né? Então, olha, vamos ungir um lenço, porque através do lenço, não, Deus não, quando Paulo curou lá a pessoa com o lenço, não quer dizer que toda hora agora eu vou pegar um lenço e vou pôr numa pessoa, a pessoa vai ser curada. Não quer dizer que toda hora agora eu vou pôr um copo de água lá e eu vou ser curado. Amém, irmãos? Amém. Deus não está atrelado a formas. Deus só quer ouvir da minha boca e da sua boca: clama a mim, porque eu vou te responder. Amém. Então, se você hoje está precisando de algo de Deus para a sua vida, clame a Ele, porque é Deus que vai responder para você. Ele está acima do apóstolo, Ele está acima do profeta, Ele está acima do pastor, Ele é mais do que um copo de água, Ele é mais do que um lenço ungido, Ele é mais do que, desculpe falar, do que muitas mandingas que estão se fazendo dentro das igrejas hoje, irmão. A igreja parece que virou um lugar de mandinga. Tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas irem para a igreja, para elas levarem para casa. Não! Para pôr atrás da porta. Não, irmãos. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu não estou dizendo que eu sou contra, não sou, mas eu estou dizendo que o coração das pessoas hoje está voltado só para isso. Isso não é foco. Foco é Jesus. Foco é palavra. Ele é cura, Ele é libertação. Amém. Então, quando corremos para isso, aí Jesus mostra aqui que Ele não está preso a formas de cura, né? Teve cego que ele cuspiu na terra e fez uma lama lá com cuspe e pôs no olho do cara e ele chegou. Teve outros que ele mandou: abre-te, e abriu. Não é verdade? Teve um que ele cuspiu mesmo, não é mesmo? Então, isso é uma maneira que Jesus usou naquela hora para mostrar que Ele não está
preso a nada. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que uma irmã tinha o estômago dela era muito inchado, ela tinha uma doença muito grave e não descobria, os médicos não tinham remédio. Aí esse irmão disse que um dia estava perto dessa irmã, disse que o Espírito Santo falou para ele se dar um soco na barriga dela. Aí ele pegou e deu um soco na barriga da irmã. Mas a mulher foi curada. A mulher foi curada. Agora, eu não vou falar para você, quando você vê, sai dando soco nas pessoas na barriga da pessoa. Não, irmão, por favor, não faça isso. Só se o Espírito de Deus realmente mostrar para você que aquilo realmente precisa. Ela não ficou assustada, pastor? Foi? Ela não ficou assustada? Não. Ele disse que ela recebeu aquilo e ela foi curada. O estômago da mulher desinchou. Parece uma coisa. Sabe? O que as pessoas não conhecem a Bíblia hoje, não conhecem a palavra de Deus, aí elas ficam correndo atrás de fórmulas. Idolatram a igreja, idolatram o apóstolo, idolatram o profeta, não é? Pastores, não é mesmo? Não, irmãos. Idolatre Jesus. Amém. Ele precisa ser adorado. Amém. Seja devoto de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Ele sim. Tá? Olha lá, capítulo 2, versículo 1. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Por que esse texto? Para mostrar que Jesus não era um desamparado. Jesus tinha uma casa. Jesus tinha uma família. Jesus morava em um lugar. Não é verdade? Tinha irmãos. Tá? A despeito de uma religião que ensina, né? Que não. Mas Jesus teve irmãos. Que Maria era santa. Maria teve outros filhos. Jesus, ele tinha uma vida normal. Ele era homem. Ele respirava. Ele comia. Ele ia ao banheiro, irmãos. Amém? Amém. Tinha um pai e uma mãe. Tá? Versículo 2. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Olha, irmãos, Jesus sempre tinha, Tiago, um compromisso com a palavra. Era com a palavra. Então, é o nosso desafio nesse ano, irmãos. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Seja um Bíblia. Não sei se alguém já conhece aquele David Wilkerson, grande pregador norte-americano, e foi pregar o evangelho no meio das gangues norte-americanas, né, lá no subúrbio dos Estados Unidos, e aí se converteu um rapaz lá chamado Nick, né, daí surgiu depois da história, o livro, Nick Cruz, Foge, Nick, Foge, né, era um cara muito perigoso, e aí uma história muito grande, um livro, tá, e ele se converteu, esse rapaz. Aí um dia, quando ele se converteu realmente, ele chegou para o pastor David Wilker, o pastor David Wilker foi dar uma Bíblia para ele e falou: olha, pastor, eu quero a maior Bíblia que o senhor tiver, a maior, porque eu quero que todo mundo veja que agora eu sou uma pessoa nova, que eu sou transformado, que eu sou um Bíblia. É legal, seja um Bíblia, né? Seja uma Bíblia ambulante, né? A gente tem facilidade de falar da vida dos outros, de julgar, de olhar para os outros, de criticar, de apontar, não é verdade? Mas seja um Bíblia, irmãos, né? Tudo, tenha a Bíblia na sua boca para falar, numa hora onde você entrar numa loja, no mercado, numa rua, numa feira, num banco de praça, fale da Bíblia, mostre Jesus, mostre para as pessoas, respire a Bíblia, respire Deus. Se você respirar a Bíblia, você vai ter a respiração de Deus. Sim. Amém? Então era isso aí, Jesus sempre falava a palavra, ele tinha compromisso, era com a palavra. Lá no versículo 5, quem pode ler? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui está falando de quem? Daquele paralítico, né? E é uma coisa interessante, irmãos, que Jesus, aos olhos de Cristo aqui, a maior necessidade daquele homem
daquele jovem, né, creio eu que era um jovem, não era cura física.